Muito bom dia, Edgeide Fernandes. Hoje não está aqui no estúdio, mas não nos deixou órfãos de informações econômicas. Você nos ouve bem nesse momento? Seja bem-vinda, tudo certo por aí? Bom dia, tá tudo certo por aqui, frio, São Paulo tá frio, peguei 5 graus aqui em São Paulo, é, mas tá tudo certo, vamos embora, Vamos falar de embora, economia. então. Nossa audiência, a Panoc, para falar um pouco hoje sobre juros e mercado de crédito aqui em Mato Grosso, em todo o país. Vamos trazer alguns detalhes aí ao longo dessa manhã de quinta-feira e falar também sobre um tema que Pedro Panoc abordou levemente, né, Pedro? No início da manhã a gente não trouxe dentro da nossa edição, mas ali ainda nas nossas pílulas informativas ele compartilhou alguns dados sobre a inadimplência aqui em Mato Grosso. A gente vai abordar esse ponto também, mas pedir para o Pedro começar aí trazendo alguns questionamentos quando a gente fala desse cenário, Pedro, de juro, de mercado de crédito. Semana passada, a Edgeide trouxe alguns números nebulosos aí pra gente, para que a gente pudesse compreender um pouco mais do cenário. O que é que você tem de dúvidas para a gente iniciar o nosso bate-papo desta manhã, meu amigo? Pois é, bom dia, Edgeide. São os números aqui que realmente impressionam. Como é que, em princípio, a gente lida com esses números apontados ali? São 2,4 milhões, né, em termos de valores de inadimplência aqui em Mato Grosso. Inclusive, isso significou um aumento de 0,47% no mês de julho, perdão, é o que aponta a CDL Cuiabá. Para a gente começar, como é que a gente olha esses números? É de fato para chamar a atenção? É de impressionar? Que tipo de preocupação a gente deve ter diante desses números apontados pela CDL? Então, são 2,4 milhões de dívidas que deixaram de ser pagas ao longo de todo o processo, que geram 5,5 bi de reais, né, que estão aí, credores querendo receber e matogrossenses não pagando, né? Então é uma dívida bem salgadinha, né? A gente sabe que na análise do endividamento a gente precisa fazer 2 cortes, né? O primeiro corte é o corte de endividados, e aí eu até já que falei com vocês, eu não acho o problema de ter dívida uma situação complicada. O complicado é eu estar devendo e não consigo pagar. E esse valor também de acordo, esse percentual, desculpa, também de acordo com o núcleo de inteligência da CDL Cuiabá, que se inspira em cima de dados do SPC, é que 43,8% das pessoas que estão endividadas não conseguem pagar, estão em atraso, em média, gente, 26 meses, devendo para mais ou menos 2 credores, né? Então é complicadinho. Edgeide, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Sim. Trazer mais alguns detalhes, né, para nossa audiência em relação a isso. O Panoc até tocou nesse ponto, né? A gente tem aqui como um dos setores com maior registro de falta de pagamento justamente os bancos, né? Dentro desse número de endividados, quase 50% dessas dívidas, para ser bem exato, 49,13 está relacionada a bancos. Isso aí inclui também cartão de crédito, essa coisa toda. Quando a gente fala, né, de dívida com bancos, necessariamente ela quer dizer o quê, gente? São pessoas que tomaram empréstimo para giro ou para compra de imóveis ou carros, financiaram de alguma maneira a tua compra, a tua aquisição, e isso acabou gerando a não capacidade de pagamento. Então é isso que a gente tem, esse número. Então quase 50% das pessoas que estão inadimplentes, quer dizer, que não pagam, não estão em atraso com o sistema bancário. Agora, quando você fala assim, o endividamento de cartão de crédito, então expande para as bandeiras, aí é endividamento, não é que está inadimplente, é endividamento, aí chega a 80%. Perfeito. E só um detalhe também que chama a atenção aqui, Edgeide, quando a gente, né, consegue
compartilhar um pouquinho mais desses números, né? Nós citamos aí os bancos, quase 50%, tem ali também o comércio, um pouco mais de 26%, e aí a gente entra, por exemplo, em dívidas, né? Pessoas que estão inadimplentes quando a gente fala de água e luz, que é pouco mais de 10%, e aí é uma preocupação também, porque são necessidades básicas, né, da população. Esse percentual de 10 aí é um índice alarmante, tem como a gente traçar um paralelo também para saber se esse dado está crescendo, está diminuindo? Como é que você interpreta também esse número e o que a nossa audiência pode receber também de informação em relação a isso? Quando você olha esses números graficamente na linha de tempo, você vai perceber que eles elevam e diminuem. Então, eles sempre têm um teto ali no 12% e um piso ali no 9%. Então, eles estão sempre oscilando. Então, hoje ele está numa média aí de 10%. É preocupante porque consumo básico, não tem nada, né, mais básico do que água, luz, né, e depois a alimentação. Mas isso reforça e mostra como o brasileiro, ou nesse caso, que são dados do Mato Grossense, ele tem uma renda baixa que não consegue pagar básico, que é a água e energia. É um dado super preocupante. Lembrando que existe política pública para percentuais, né, de consumo de quilowatt-hora abaixo de 100, se não me falha a memória, que eles entram em alíquota zero, né? Mas aí você vê que tem uma margem aí que aí você entra com famílias, principalmente, né? Que precisariam em torno de 10%, não conseguem pagar as suas contas, estão com contas em atraso. Você sabe que quando entra no segundo mês, já corta, né? A energia e a água. Que eu acho que tem desculpa interromper, Lady Jade, que eu acho que tem uma preocupação grande, né? Porque, assim, é aquela conta que acaba virando uma bola de neve, né? Porque, às vezes, a pessoa, enfim, tá inadimplente ali com uma loja, alguma situação, e aí ela vai sofrer, claro, né? Aqueles prejuízos de juros, enfim. Mas lá na frente, talvez ela consiga, né, uma reserva e talvez negociar. Mas aí, quando a gente fala de água e luz, principalmente, né? Não pagou, cortou, né? E aí, é uma coisa que impacta diretamente ali no dia a dia, né? Sim, impacta diretamente no dia a dia. Eu vejo muito a questão hoje da inadimplência, toda essa política de muito tempo com juros muito elevados, né? Então, a gente, até um ano atrás, olhando há um ano atrás, nós estávamos com juros de 13,75, né? E hoje a gente está com juros de 10,5. Então, essa consequência de eu ter juros muito elevados, isso come a capacidade de renda das pessoas, porque elas têm que pagar juros altos, né? Elas precisam se financiar. E aí, nesse momento, falta para outras coisas. Então, gera uma redução na qualidade de vida das pessoas, né? Se os juros altos combate a inflação, porque a inflação nos torna mais pobres perante a capacidade nossa de consumir, juros altos com muito tempo faz também um mal que nos gera também a não capacidade de tomar empréstimos com situações de eu manter as parcelas em dia, né? Essa é a questão. Não estou escutando. Eu acho que ela não está te ouvindo, Panoc. Ela está fazendo um sinal ali pelo vídeo que ela não está te conseguindo. Agora vai? Agora sim, Pedro. Agora foi. Só fazendo mais um recorte, vamos tratar aqui, por exemplo, da questão da faixa etária e, na sua análise, como é que quem nos escuta nesse momento pode entender. A gente tem ali 26,64%, né, dessas pessoas ali inadimplentes entre 30 e 39 anos, seguida ali por uma outra margem, né, muito próxima dessa situação também, de 40 a 49 anos. Né? Você colocou ali, os números também mostram isso, que são pessoas que, de certa forma, têm uma responsabilidade com relação a custos em relação a aquilo que é feito em casa ali, que é gasto em casa, e aí isso inclui energia, a própria água, mas também, de certa forma, essa faixa etária são pessoas que têm responsabilidades, e essas também são quem, por exemplo, tem a possibilidade de empreendimento, pode então contrair uma dívida em relação aos bancos. Como é que eu posso fazer uma leitura desse perfil especificamente em relação a 30 e 39 anos e 40 e 49 anos, Edjade?
Então, é a idade mais produtiva, né? É a idade que a gente mais sonha, concorda comigo? É aquela idade assim que você quer conquistar o mundo e às vezes as necessidades são tão imediatas que você vai lá e você começa o quê? A consumir. E aí a falta ou a pouca experiência em lidar com dinheiro, né? A própria economia brasileira, gente. Eu que mexo com isso há muito tempo, essas movimentações bruscas da economia brasileira, as crises, os voos de galinha, detonam a nossa economia, detonam a nossa vida pessoal. Porque num momento você tem condições de pagar, no outro momento você perdeu o emprego, ou aconteceu alguma coisa que você saiu da rota. Então é típico de uma idade no qual você está realizando sonhos, você está construindo família, você está tentando buscar uma estabilização da tua vida, e aí você acaba entrando numa situação dessas, né? Então você tem aí exatamente um período de que as pessoas elas estão em busca de um crescimento, de uma prosperidade e acabam se endividando por conta disso. Lembrando também que é uma coisa que a gente já conversou, que as pessoas, antes de adquirir algum bem, fazer tomadas de empréstimo, elas precisam de quê? Elas precisam inicialmente acumular. E na nossa história, a gente tem, ou no princípio do consumo do brasileiro, é comprar, é adquirir, fazer dívida para consumir. E isso acaba provocando endividamento e acaba provocando daí a inadimplência. Não acho isso fora de um padrão, por perceber a vida das pessoas e como elas levam a vida delas. É bem, bem normal isso, né? 9h24. Nessa quinta-feira a gente está aqui na companhia virtual hoje da Edjeide Fernandes, economista, falando um pouco aí sobre o cenário de inadimplência aqui em Mato Grosso, mas a gente vai voltar as atenções agora também um pouquinho para um outro tema que a Edjeide separou para compartilhar aqui com a nossa audiência nessa manhã, que é juros e o mercado de crédito no Brasil e com os olhares também voltados aqui para o nosso estado. Edjeide, alguns detalhes aqui que você já nos adiantou. A gente teve ali uma ameaça, né, que o Banco Central fez nessa semana sobre a possibilidade de aumento de juros no país. Quais as razões? Explica pra gente de os juros estarem tão altos nesse momento. Tem alguma explicação ou é daquelas coisas que a gente só aceita e Deus abençoa? O que é que você conta pra gente em relação a esse tema? Antes de eu entrar nesse tema, eu quero falar que teu cabelo tá lindo, viu? Vitamina M que eu usei de segunda para terça cresceu consideravelmente. Cresceu igual juro. E a cor maravilhosa também. Mas voltando aí para a pauta, né? A pauta econômica e financeira, né? A gente teve a ameaça do possível novo presidente do Banco Central aí falando que se precisar vai sim aumentar os juros. Por quê? Porque os últimos dados de inflação deu um repique para cima novamente a inflação, né? Então 0,48 registrou um aumento. Tem a meta ali o ponto da meta é 3% ao ano, 1,5% para cima, 1,5% para baixo, então até 4,5% e até 1,5%, nós estamos no teto dessa meta inflacionária, então isso faz com que eles olhem e falem assim, não, olha, a gente precisa manter essa inflação não ultrapassando 4,5%, e com esse repique de inflação que teve no último mês, nós estamos batendo muito no teto. Há uma segunda situação, que é as dívidas das contas públicas, que elas continuam exageradas, muitos juros, né? Então, isso a gente acaba tendo uma situação de precisa alguém controlar o governo, né? Ou alguém controlar o dinheiro que o governo emite e coloca na economia, e é através dos juros. E tem um terceiro ponto, que é o juro americano. Enquanto os juros americanos não voltar a cair, a gente também não pode voltar a cair os juros brasileiros, né? Então, ele pega e fala assim, tem uma situação, porque a gente olha historicamente nos governos do PT, principalmente no último governo da Dilma, a gente teve uma reduzida na inflação, uma reduzida nos juros, sem olhar para a inflação, e a gente
acabou tomando isso como um problemaço, porque a inflação disparou, né? Juros baixos, gente, provoca aceleração na economia. Por quê? Porque as pessoas vão demandar mais crédito, as empresas vão demandar mais crédito. Então, todo um aumento de tomada de empréstimo, isso coloca dinheiro na economia, eleva-se a oferta acima da demanda de produtos, então você tem mais gente com dinheiro para consumir e não tem a mesma quantidade de produtos na economia. Resultado de tudo isso, inflação, né? Quando o governo deve, o governo emite papéis para pagar o endividamento dele, né? Então, na emissão do papel, ele coloca dinheiro na economia. Então, precisa vir um outro instrumento de economia para segurar isso e não fazer isso virar demanda. Então, você vê que a economia ela é um jogo de encaixe. E quando uma dos dentes das engrenagens não estão corretas, isso provoca desequilíbrios. E aí está lá o Banco Central falando o seguinte: olha, governo está devendo muito, olha, a economia está com repique, olha, os juros americanos não diminui, então eu não consigo baixar os juros aqui, porque o preço dos países são em juros. E aí vem uma pessoa indicada pelo PT, né, e fala o seguinte: olha, se precisar, a gente vai aumentar sim os juros, não adianta gritar, não adianta querer que esses juros baixem para a economia acelerar, sendo que o mal maior é a inflação. Então, essa é a situação. Complicado, pelo visto, né? E como é que funciona, nesse momento, o comportamento, efetivamente, daqueles que têm responsabilidade em relação às empresas e, propriamente, o consumidor, diante de um cenário dessa situação, levando em consideração todos esses detalhes, esses números que você colocou? Eu tenho uma necessidade de aumentar a minha empresa ou contratar. Você, enquanto consumidor, precisa efetivamente gastar com o básico. Como é que se comporta, então, efetivamente o consumidor e, especialmente, quem tem essa responsabilidade em relação a gerenciar empresas? Edjane? Joia. Olha só, bem colocado, né? Não vamos separar aqui as empresas e das pessoas. Falando um pouco das pessoas, né? Hoje, no Mato Grosso, os juros médios, gente, para PE, para pessoa física, está em torno de 7,9% ao ano. Então, desculpa, ao mês. Isso dá mais ou menos 150% ao ano, é muito juros. Então, a pessoa, quando vai tomar esses empréstimos, há uma necessidade que elas pensem 2, 3 vezes e façam muita pesquisa em termos dos bancos, né? Bancos mais tradicionais têm tendência de ter juros mais elevados, né? E se você é uma pessoa que já tem empréstimos, você tem um risco maior para o banco, os seus juros será maior, né? Então, a gente até pede, pense direito. Você vê, se a gente que é agente de mercado está falando para o outro agente de mercado, que é o consumidor, olha, pense direito para você tomar um empréstimo, o que ele vai fazer? Ele vai pensar e às vezes não efetuar. Isso gera recessão, isso gera queda no crescimento, redução do PIB. Mas é o objetivo do Banco Central, segurar a demanda para que a gente não tenha elevação da inflação, né? Essa é a ideia. Então, assim, isso acaba gerando na economia o quê? Um descompasso, porque a pessoa ela precisa, vamos supor, tomar um empréstimo, e no que toma esse empréstimo, os juros é muito alto, acaba que ela, num dado momento da vida dela, ela não consegue pagar ou começa a ter inadimplência. Tem isso para quem toma empréstimo, né? Agora, para quem faz aplicação, que é o outro lado da moeda, esse juros está ótimo. Tá, né? Você vai tomar empréstimos, a média de juros aí, dependendo das pessoas, gira em torno de 9% a 12% ao ano, né? Então, você vê que, e é engraçado, né? Você recebe, se você tem recurso e aplica, seu retorno de investimento vai ficar em torno de 1% por mês. Mas se você toma empréstimo, a média no brasileiro, dependendo do risco, é 7%, quase 8%, 7,9%. Então, você vê, essa diferença é a jogada dos bancos de ganhar dinheiro, exatamente nessa diferença.
do valor que empresta, do valor que toma, né? Então, qual que é a situação? Quem está precisando pegar dinheiro na pessoa física tem que tomar muito cuidado, fazer muita pesquisa, porque senão vai pagar juros muito, muito altos. Quem faz conta de juros eu vou acaba não precisar investando. interromper só um pouquinho para a gente fazer aquela pausa Tá para o bom. repórter CBN, mas já já a gente está de volta. Ok. Minutos, já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, dentro do nosso quadro CBN Economia, com o economista Edjeide Fernandes, falando um pouco pra gente sobre os juros e o mercado de crédito em Mato Grosso. Pedro Panoc trazia ali algumas dúvidas ainda no nosso primeiro bloco a respeito desse assunto. A Edjeide já trazia também alguns detalhes. E aí, aproveitando esse segundo momento, Edjeide, eu queria que você falasse também um pouco pra gente, um dos pontos que a gente abordou, né, aqui nos bastidores, é a questão do efeito, né, desses números que você detalhou para a gente há pouco na economia, né, principalmente quando a gente está com os olhares voltados aqui para Mato Grosso, o que esse juro alto acaba provocando, né, qual o impacto nas famílias, nos mais diversos setores aí da economia no país e também aqui de Mato Grosso. A previsão é de dias turbulentos aí para os próximos dias, o que é que você nos conta? Só finalizando, né, o questionamento do Pedro com relação às empresas agora, né, porque eu falei sobre as pessoas, né, Pedro, e agora falando sobre as empresas. Então, as empresas, elas têm uma carga um pouco menor que a pessoa física, né, na economia, e aí nós temos dois pontos a serem colocados em termos de juros, né. A gente tem uns juros para empresas de capital de giro, os juros mais caros hoje para as empresas, elas estão em torno de 1% ao mês a 5%, mais ou menos, 4,5% mais ou menos. E aí você tem os juros para investimento, então para compra de maquinários, né, equipamentos e tal, aí esse juros fica 0,7% a 5% para as empresas. Então, sempre os juros para giro é sempre mais caro e o juro para investimentos é mais em bens, né? É um pouco mais menos salgadinho, mas tudo é muito caro, né? Essa é a história. Né? Então, as empresas também naquela necessidade, preciso crescer, eu preciso melhorar meu parque, né? Eu preciso entregar mais, vender melhor, vender com qualidade, precisa acabar tomando empréstimos e tá esses juros enormes aí, né? Que oscila entre 8% ao ano a 22% ao ano, dependendo da instituição que ela for pegar. Então, isso é muito alto para as empresas. Bom, partindo agora para a tua questão, né, com relação à consequência de tudo isso, é o que a gente vê, preços altos, porque quando as empresas tomam um crédito num juros dessa magnitude, ela vai ter que repassar isso para alguém para ajudar ela a pagar. E quem vai fazer isso somos nós, consumidores, nós não vamos consumir nas empresas, né? Outra situação é o desaquecimento. Tanto as empresas quanto as famílias, elas vão pensar 2 ou 3 vezes a tomar um empréstimo. Isso desacelera também a economia, né? A gente tem esse detalhe. E aí você tem um desestímulo geral ao investimento em atividades, né? Então, você tem ali a gente a passos de tartaruga crescendo. Então, os juros acaba, infelizmente, provocando isso. Para mim, juros altos só tem um ganhador na história, aquela pessoa que já é superavitária e ela quer ganhar dinheiro em cima desses juros. Então, para mim, é o único que acaba tirando proveito, digamos assim, né, de toda essa história. E é possível dizer, gente, que tem algum segmento, algum setor que sente um impacto de forma mais expressiva desse cenário com alta dos juros? A indústria. A indústria, porque o volume que a gente precisa de capital para investimento é muito alto, tudo é muito alto na indústria. Então, você tem e a indústria, por incrível que pareça no Brasil, ela tem subsídio, mas nem se compara ao agro, né? Nem se compara. Então, até atualmente, o governo federal possui uma política nacional, né, da Nova Indústria Brasil, até esses juros estão altos.
Então, a gente não consegue, né, assim, dentro do meu escritório hoje, a gente tem situações que a gente está esperando esses juros baixar para poder ir tomar empréstimos. Então, e são indústrias em Mirassol do Oeste, em Sorriso, em Alta Floresta, aqui em Cuiabá mesmo. Então, assim, a indústria sofre demais com esses juros. O agro sofre, mas ele há subsídio. Tá? Se você compara 6,5%, 7%, quando você vai para a indústria, gente, isso pode chegar a 12% ao ano. Impacto muito grande. Quando a gente fala em indústria, a gente está falando assim, de pegar milhões, 12 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Então, assim, tudo isso reflete demais, né? E o setor é as famílias também sofrem muito, né? Porque você vê, eu falei de um juros médio de 7,9% ao mês, né? Isso acaba com qualquer pessoa, se ela precisa tomar empréstimo. Mas como a atividade econômica que gera emprego e gera renda, faz todo um movimento na roda, então a indústria é a que mais sofre. Tá me ouvindo? Edgeide. Edgeide. Você tá me ouvindo? É só isso que eu tava um barulho agora. Sim. Tá. Ah, sim. Você mencionou essa questão aí do agronegócio, tem subsídio, a indústria tem, mas é em menor proporção. Vale então, de repente, essa busca por instituições, e aí eu quero saber de você se as instituições também praticam aquela situação de procura de mercado. É possível ter uma diferença de juros cobrados entre uma instituição e outra, ou não necessariamente? Não necessariamente, assim. Hoje, no estado de Mato Grosso, os juros mais baratos que nós temos é do Desenvolve MT. Mas ele tem teto, né? 1,5 milhão. Então, a média dos juros lá é 8%, mas a gente tem teto, 1,5 milhão. Isso para o comércio é legal, né? Para serviços é bom também, mas para a indústria não atende, né? Então, a gente tem essa situação. Nós temos fundos constitucionais, né, como o FCO, ele trabalha juros em torno de 9% a 14%, 15% chega hoje em determinada situação, que dá descompasso também, né? Então, assim, a gente, dentro das políticas, hoje o FCO é trabalhado em 2 bancos, né? Então, tem juros efetivamente subsidiados, mas são trabalhados em 2 bancos. E a gente possui outras linhas de crédito, como o Pronamp, que é uma linha que também é subsidiada, mas os juros também acaba ficando em torno de 9%. Então, tudo vai ficar muito, muito próximo ou ao redor da Selic, que é em torno de 10,5%. Então, são juros altos, sim. Agora, o agro, a gente já trabalha com 6,5%, 7%. 9 horas e 45 minutos. A gente segue aqui com o nosso jornal da CBN Cuiabá. Nesta manhã, Edgeide conversando conosco online, está cumprindo aí tarefas em São Paulo, que tá um friozinho por lá, mas ela gente! conectada com a gente por aqui. Falando sobre juros e o mercado de crédito no Brasil e também aqui em Mato Grosso, quase caminhando aqui, Edgeide, para a nossa reta final, mas queria que você trouxesse aí mais alguma observação, algo que a gente não tenha questionado aqui, que é preciso, que é importante que a nossa audiência tenha conhecimento também nesse momento. Fica à vontade, a palavra está contigo. Então, gente, olha, não vejo aí para os próximos meses uma redução de juros. Eu vejo ou manutenção, ou talvez, quem sabe, um levezinho aumento, dependendo dessa inflação que a gente está vendo por aí. Então, assim, aqueles que estão, né, nessa expectativa de ver se os juros baixam para tomar empréstimo, fazer contas, novas contas, porque os juros, eu acredito que vai continuar nos pressionando, né? E esse juros pressionado vai continuar fazendo com que a economia não acelere tanto, ou fique nesse marzinho aí de 2% ao ano. Lembrando que Mato Grosso, por ter o agronegócio na sua base fundamental, nós crescemos 3 vezes mais que o Brasil, então a gente tem um crescimento médio em torno de 8%, então nós somos diferenciados, nós somos o estado que mais cresce no Brasil, né? E a isso se deve ao agronegócio, com certeza.
tá? Então, estamos assim, ainda, apesar de tudo, nadando bem na história, mas também nós devemos bastante como a gente traz aí os números também, mas Mato Grosso cresce bem e isso é legal. Que bom, temos alguns números aí não tão positivos para celebrar, mas ainda assim, né, Mato Grosso mantendo aí um crescimento de forma muito expressiva e como a Edgeide falou, né, muito puxado também pela força do agronegócio. Edgeide, agora eu vou liberar você aí para os seus compromissos, mas semana que Tá vem a gente certo. tem um novo encontro, semana que vem você vai estar por aqui ou vai estar Sim, viajando também? Como é que vai estar a não, eu agenda? vou estar, não, vamos estar juntas, vamos estar no calorzinho. Juntas. E aí a gente vai estar trazendo o presidente da CDL, o Júnior, para conversar com a gente sobre o mercado de varejo em Cuiabá e no Mato Grosso. Super interessante, nós vamos estar trazendo dados, né, mostrando que esse mercado é um mercado que segura muito a economia de Cuiabá, que tem muito a nos passar de informações importantes, interessantes e estratégicas, né, para aqueles que estão nesse tipo de mercado e para quem quer crescer nesse mercado também. Então, semana Tá que vem bom? a gente tem esse encontro marcado para falar sobre varejo. Obrigada, Edjeide, pela companhia mais uma vez. Se você quer rever, quer Obrigada. saber mais algum detalhe, é só acessar o YouTube, que a conversa, o nosso bate-papo vai estar gravado por lá. Ao longo dessa semana eu recebi bastante gente perguntando ainda sobre a nossa entrevista com a representante do Sicredi, muita gente pedindo link, enfim, encaminhei para o pessoal. Então, só lembrando que a nossa conversa fica disponível lá no YouTube da CBN, você pode acompanhar a qualquer tempo por lá. A gente vai se despedindo aqui da Edjeide, semana que vem Tchau, tem tchau. mais. Enquanto isso, a gente vai seguindo com o Jornal da CBN Cuiabá por aqui. Você conferiu. CBN Economia.